Fala pessoal, mais um ManzaCast para vocês, Lúcio Manzanetti. Bom, queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer construtores, design de interiores, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer também os nossos patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os nossos episódios do ManzaCast são exibidos no YouTube e no Spotify às terças e quintas, às 8 horas da noite. Beleza? Hoje eu estou aqui com uma querida amiga de muitos anos, né? A gente se conhece faz tempo. Fala, Érica Barros, tudo bom? E aí, Luz, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Que isso. A Érica, atualmente, ela mora em Maceió, né, Érica? Maceió. Trabalha lá como design de interiores. E nós vamos conhecer aqui a história da Érica. Ela vai contar tintim por tintim aqui, falar bastante sobre design, né? Sobre decoração, interiores aí. Ela sabe explicar melhor do que eu. Vamos lá então, Érica. Fala pra gente. Começando aí no início da tua vida, tal. Quem é a Érica? Conta pra gente aí. Então, eu costumo dizer que o design de interiores me escolheu, né? Porque quando eu era criança, tem uma história muito bacana. Uhum. Quando eu era criança, eu sou paraense, né? Eu sou de Belém. Então... Pará que tem o vermelho, não sei o quê. Não, isso é em Manaus. Ih! Pará é onde tem o açaí. Pará é a terra do açaí. Uhum. Então, assim, o que acontece? Quando eu era criança, minha mãe, né, 4 filhos e tudo, e aquela dificuldade. Por essa dificuldade financeira, não era fácil, não era nem um pouco fácil a minha infância. Então, apesar de ser maravilhosa, viu? Eu desenvolvi as minhas habilidades, assim, eu desenvolvi Sim. a minha criatividade. Porque eu ia brincar com as minhas primas e tal, e elas tinham tudo, né? Elas tinham a casa da Barbie montada, elas tinham tudo perfeito, tudo certinho. E eu não tinha. Eu não tinha nem a Barbie. Então eu ia, aí pegava uma das Barbies delas emprestada, e aí eu comecei a desenvolver as minhas próprias casas de Barbie. Legal. No intuitivo mesmo, assim, no inconsciente mesmo, né? E acredito hoje, vendo com maturidade profissional também, fazendo isso muito pelo dom, sabe? Sim. Porque eu pegava a caixa de sapato, qualquer objeto que eu pegava, eu construía objetos e móveis para a casa das Barbies em escala para Barbie. A casinha de boneca. Eu fazia de verdade mesmo. E fazia em escala para Barbie. Olha que legal, né? Outro dia até minha prima comentou, relembrou essa história comigo, porque a gente fazia dança, né? E eu pegava as polainas de dança e transformava em sofá. E eu ficava tão interessante, porque era muito lúdica, né? Sim. Aquela criação. Ficava tão bacana que as minhas primas trocavam as casas prontas, os brinquedos todos com os meus. Aí dava uma confusão depois, né? Porque a minha tia ia buscar lá em casa e tudo. Mas era muito legal. Então, eu fui vendo que eu tinha esse dom. Só que aí eu fui pensando assim, não, tenho que trabalhar alguma coisa, não dá para fazer arquitetura agora, né? Quando eu já estava com 16 anos, aquele momento que você tem que decidir o que você vai fazer. E aí eu fiz administração. Sim. Porém, era um sofrimento. Era muito sofrido, porque a minha cabeça é muito artística. Assim, eu não me encaixava naquelas teorias, tudo. E também era muito nova, né? Não tinha maturidade para entender. Hoje, graças a Deus, eu aplico bastante conhecimento que eu tive, né? No curso de administração. Se formou? Parei no penúltimo ano. Sim. Parei no penúltimo ano porque tive um grande incentivo de seguir o que eu gosto mesmo de fazer. Aí eu parti para abrir o primeiro curso de design de interiores lá em Belém. Em uma faculdade que eu fiz administração dessa mesma faculdade. Certo. Aí eu fui fazer. Só que era um curso de formação específica. E aí, nesse tempo que eu estava fazendo esse curso, tem uma história muito bacana, assim, com a minha formação principal, que é a Belas Artes de São Paulo. Eu estava uma vez indo para o aeroporto, ali em São Paulo, né?
estava passando ali na 23, engarrafamento, tudo parado. Aí eu olhei para Belas Artes, assim, para o prédio da Belas Artes, e pensei, um dia eu vou estudar aqui. Maravilha. E é uma coisa assim que me toca muito, porque realmente é uma super faculdade, né? Muito conceituada. Não só aqui no Brasil, né? Mas fora também. Graças a Deus, quando eu estou fora do Brasil, eu consigo ter reconhecimento assim, profissional por onde eu passo. E aí, o que aconteceu? Eu olhei e falei, um dia eu vou estudar aqui. Mas você já morava em São Paulo? Não, ou nem não? sonhava. Nem sonhava? Nem sonhava, nem imaginava nem que fosse namorava possível. ainda na época? Não imaginava. Ou ainda não? Já sim. Nem imaginava que fosse possível morar em São Paulo, né? Até porque o paraense ele é muito enraizado assim com a família. Era muito Qual difícil. que é o tamanho de Belém do Pará? 1 milhão? 2 milhões. Nossa, é enorme, milhões. então. É enorme. É a grande metrópole da Amazônia. É enorme. É maravilhoso. Todo mundo tem que conhecer. E aí, cara, não imaginava. Aí voltei lá para o meu curso e tive um problema lá nesse curso. Tive um problema nesse curso. Algumas questões assim muito delicadas, porque eu não sou de família, de posse, de sobrenome. Então, algumas coisas que eu passei no curso, eu vi que eram em decorrência disso também, sabe? Então, tive bastante problema, fiquei muito triste. Eu tive um período que precisei me ausentar do curso por uma cirurgia que eu fiz. Então, me deu problema para terminar o curso, para finalizar o curso. Eu fiquei muito triste, mas graças a Deus eu sou uma pessoa que eu não baixo a minha cabeça, jamais. Quando tá tudo difícil, é aí que eu ganho mais forças para realizar coisas maiores. Sim. E eu lembro que eu fiz um trabalho lá espetacular. Eu fiz um trabalho com um professor que era o mais exigente da faculdade. E eu pensei, cara, eu sei que eu posso fazer algo muito maior. Sim. Eu falei, cara, eu vou mesmo estudar na Belas Artes. Eu vou estudar na Belas Artes. Aconteça o que acontecer, quando surgir a oportunidade, eu vou para São Paulo. Surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo, claro, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fui fazer foi um concurso, uma prova de bolsa para Belas Artes. Sim. Aí eu passei nessa prova. Maravilha. Graças a Deus. E você chegou a se formar nesse curso lá em Belém? Lá em Belém, parei no último semestre, porque me chateei muito. Ao mesmo tempo que eu me chateei, serviu para eu ver que aquilo era pequeno para o que eu queria. Sabe? Que eu merecia algo maior. Pelo meu dom, pela minha vontade de aprender, por tudo isso. Né? Eu merecia também, eu precisava investir em algo maior para mim, para minha carreira. Aí, quando eu cheguei na Belas Artes, fiz a prova, passei. Foi difícil, muito difícil no começo, porque não é fácil. Eu sou paraense, cheguei em São Paulo, é outra cultura. Cheguei na faculdade também, tive algumas dificuldades, que é normal dentro da cultura, né? Mas amo São Paulo, amo ter feito parte daquilo, sabe? Hoje eu entro na Belas Artes... Era integral lá? Não, era à tarde. Entendi. Quando eu comecei, era à tarde, porque era o período que eu podia fazer por causa da minha bolsa. Certo. E aí, fui cursando a Belas Artes. A Belas Artes tem uma parte fantástica que você executa seus projetos, você mesmo vai fazer seus móveis. Tem a parte lúdica, tem a parte muito técnica também. Então, foi muito válido, assim, foi muito bacana. Eu lembro que no meu TCC... Na defesa do meu TCC, a minha coordenadora, né, do TCC, ela nem queria que eu fizesse o tema que eu queria, porque eu queria fazer um tema do Pará. Certo. Sabe? A minha professora Márcia Pinto, uma querida, espetacular, pessoa espetacular, uma grande professora na Belas Artes. Um beijo para ela, inclusive. E aí ela não queria, Érica, não, faz assim, mas tá bom. O TCC é seu, você faz o tema que você quiser. E eu
lutei que eu queria fazer esse tema. Como que era o tema? O tema era de um apartamento que eu fiz, porque quando eu fui para Belas Artes, eu já trabalhava com interiores. Sim. Só que eu precisava ter mais técnica, ter mais formação. Conhecimento, né? Mais Nunca conhecimento. é o suficiente. Ter título também, para ser mais respeitada no mercado, né? E aí eu fiz um apartamento de uns clientes meus que são até hoje, ela é minha cliente, que é maravilhosa. Já fiz várias casas para ela, a Vanessa. Em Belém ou... Em Belém. Até hoje a Vanessa, todas as casas dela, ela coloca na minha mão e ela super confia, graças a Deus. Ela é maravilhosa. Uhum. E assim, sou muito grata, viu, Vanessa, por você sempre ter confiado em mim. Aí eu apresentei esse projeto, que era um apartamento, que era uma cobertura, duplex, né? E aonde eu mostrava a cultura paraense dentro de interiores. Sim. Então, eu peguei, por exemplo, a arte marajoara. A arte marajoara, eu dei um reuso para a arte marajoara. Marajoara é uma tribo? O que é? É um Perguntei município, porque eu não sei. É uma região, o Marajó, é a Ilha do Marajó, né? Ah, entendi. Que, salvo engano, são 13 municípios na Ilha do Marajó. E essa aí é uma ilha mesmo no Rio Amazonas. é uma ilha. E que aí, é tão grande que parece um oceano, né? Parece um oceano, verdade. Tem até praia lá em Belém. Tem praia, você já me tem contou, tudo, né? é verdade. Um barato. Tem praia de mar, praia de rio. E, inclusive, para você ir para o Marajó, você pega horas e horas de barco que você só vê céu e água. Entendeu? O rio é gigantesco. E aí, lá no Marajó, tem a arte marajoara, que são aqueles vasos, aquelas cerâmicas marajoaras, que são desenvolvidas pelas tribos indígenas, né? Que já é muito antigo, né? Mas eu dei um reuso para a arte marajoara nesse meu projeto. Certo. Eu apliquei ela em tapetes, em almofadas, desenvolvi outros desenhos inspirados na arte marajoara. Então, isso foi dando uma elegância ao projeto, foi dando uma sofisticação. Então, isso agradou bastante os clientes, inclusive a minha banca do TCC da Belas Artes, né? Maravilha. Que não queriam, né? Mas, assim, foi fantástico. Assim, a apresentação foi incrível, foi maravilhosa. Eu lembro que, no final, eu já estava, assim... Eu olhava para a tela, assim, eu dizia, meu Deus, já está acabando, eu pensava, porque eu estava tão feliz, porque eu fiz a Belas Artes no momento certo. Sabe? Onde eu tinha maturidade já para entender as técnicas, entender todo aquele processo criativo. Então, isso foi fantástico para mim, isso fez toda a diferença, além do sonho, de querer muito aquilo, sabe? E aí eu lembro que essa professora, Márcia Pinto, disse, olha, antes de mais nada, quando eu terminei, né, minha apresentação, agradeci tudo, ela disse, antes de mais nada, nós temos que te aplaudir de pé. Então, foi muito legal, sabe, para mim, foi fantástico. Claro, eu não teria desenvolvido um trabalho tão bom se eu não tivesse todo esse conhecimento que eu adquiri na Belas Artes, né? E aí foi muita emoção, porque eu já estava no final da apresentação muito já voz embargada, sou muita emoção, né? Sim. Acho que isso é fundamental para o meu trabalho, é você ter muita emoção envolvida e você ser sensível, né? E aí eu lembro que eu falei, olha, deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Quando eles me passaram a palavra, a banca, né? Todo mundo se pronunciou. E aí eu falei, olha, eu vou contar uma historinha. Aí contei a história que eu estava passando na 23 e tal, e que eu olhei para Belas Artes e disse, um dia eu vou estudar aqui. Aí eu falei para eles, olha, hoje todos vocês que estão aqui, vocês podem ter a certeza que vocês estão olhando para um ser humano com um grande sonho realizado. Maravilha. Eu me arrepio até hoje, porque foi muita emoção e assim todo mundo chorou, inclusive os professores, né? Depois até falaram, Érica, como assim? Eu nunca chorei numa banca, nunca me emocionei. Foi muito legal, foi um grande passo na minha carreira, assim. Foi um divisor de águas para mim. Assim. Maravilha, Paulo, né? Parabéns. E aí, Obrigada. Me formei. E agora? Então, me formei e aí fui pegando tudo que aparecia pela frente, né? É, isso mesmo. Quando tem que trabalhar, né? Cavalo da oportunidade passa selado, monta. Isso. Monta que vai, entendeu? E se der medo, vai com medo mesmo. Isso aí. Né?
E aí fui pegando tudo. Aí eu comecei a trabalhar muito em Belém, porque era uma forma de eu estar presente, né, próximo da minha família, ganhar dinheiro, que é importante. É importante, é muito bom, principalmente quando você faz o que você ama, é perfeito, né? E aí fui desenvolvendo vários projetos em Belém, fiz Casa Cor em Belém. Ah, que legal. A segunda Casa Cor em Belém foi maravilhosa. Eu fui convidada. Aí teve um espaço lá. Tive um espaço. Da Érica Barros. Foi bem legal, até porque eu fiz um projeto que era uma sorveteria, que até é uma rede de sorveteria de lá bem famosa, de Belém, né? Você sabe que sorvete paraense é famoso, né? Eu conheço o açaí, né? Maravilha. Não. Então, aí quando eu fiz a sorveteria, você estava lá. Foi uma sorveteria. Então, foi um projeto, o primeiro projeto retrô que teve em Belém, nessa área comercial. Eu pensei muito, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui para movimentar o mercado, para fazer algo diferente que não tem em Belém? Eu falei, cara, eu vou fazer uma sorveteria retrô. E aí você já tinha um patrocinador, um fabricante, alguma coisa? Ou foi só um conceito? Não, foi só um conceito que eu desenvolvi vendo uma necessidade do mercado ali, né? Entendi. Vendo um nicho ali que, se não fosse os clientes que eram da sorveteria, que ia funcionar, a sorveteria de fato iria funcionar, né? Se não fosse eles, ia ser outro empreendedor que iria me chamar para fazer algum espaço comercial, né? E aí, nossa, deu tudo certo. Eu conheci um senhor que mora num município lá que é uma ilha, também em Belém, que chama Mosqueiro, que ele é colecionador de objetos assim retrô, geladeira, tudo, até uma romizeta. Daí você colocou tudo ali para decorar o seu ambiente. Moto, aquelas motos, legal. Sabe? Aquelas Vespas antigas, realmente antigas. E ele foi assim, eu pedi para ele alugar, ele me cedeu. Maravilha. Sabe? Ele emprestou tudo para mim, assim, foi um senhor fantástico, ele tem até um restaurante lá. Foi maravilhoso, sabe? Lógico, eu tive o maior cuidado do mundo com os objetos dele. E aí o ambiente foi um sucesso, foi muito legal. Levei a minha parceira de Belas Artes, a Ludmila, que foi fundamental para dar tudo certo. E aí ela passou também, virou paraense, né? Passou 3 meses lá daqui comigo. De São Paulo. Foi, daqui de São Paulo. Ela nunca tinha ido para Belém e tudo. Mas amou, gostou muito. Inclusive, até hoje ela continua indo a Belém, que ela gosta muito. E assim, foi um espaço diferenciado, fez muito sucesso, sabe? Acho que... E quando a gente faz o que a gente ama, né? Não tem como não dar certo. Aí beleza. Foi bem bacana. E aí depois você participou de feiras, viagens internacionais, conta pra gente aí. E, sim. Bom, pode ir contando essa parte aí, depois eu faço outra pergunta. Aí eu sempre sonhei muito em ir para Milão. Porque Milão tem o Salone, né? O Salão Internacional do Móvel de Milão, que é uma feira fantástica, né? A maior feira nesse segmento, né, do mundo. Ela é a Fashion Week. Sim. Da arquitetura, design, onde tem os lançamentos de mobiliário, iluminação, tudo. Aí eu fui para o Salone, foi maravilhoso também. Fui trazendo muitas ideias, né? Isso abre muito a nossa mente, a gente sai muito da... A gente começa a chegar sob um prisma totalmente diferente, né? Quando a gente é influenciado por essa... É uma imersão de design, né? Porque Milão Com também... certeza. Milão tem a Design Weekend também. Tem que estar sempre renovando também, né? Porque cada ano vai mudando a tendência, as cores, tal, e você tem que ir seguindo, vendo o que está acontecendo no mercado e se atualizando o tempo todo, né? A vida toda, né? É verdade, porque os clientes, eles querem coisa nova, né? Eles querem exclusividade. Com certeza. Eles querem que a gente A inovação faz parte do negócio. E nós temos obrigação disso, de estar antenado sempre, de estar fazendo o melhor para o cliente. Porque uma reforma, você não faz uma reforma hoje e daqui a um ano você vai trocar tudo. Não, ela
Vai tem ficar que muitos perdurar anos por ali. tempo. Eu tenho reformas Se não, de a clientes, vida toda. exatamente. Tenho reformas de clientes de mais de 10 anos que estão aí super atuais, Aham. sabe? Então, a gente tem que estar bem antenado nessas trends, né? Uhum. Mas também não ficar só na trend, senão você também fica muito engessado, né? Fica muito na moda e daqui a pouco a moda passa. Aí também não é bacana, né? Complicado. Vamos lá. Eu sou um cliente e quero fazer o interior do meu apartamento. Cheguei, Érica, tem o meu apartamento aqui, como que funciona? Conta pra gente aí o seu processo. O processo é mais ou menos assim. A gente tem aquele encontro, o primeiro encontro, né? A primeira reunião, que a gente pode hoje fazer online também. Mas aí tem todo o processo do briefing, né? Tem o briefing, onde você vai me explicar tudo. Você vai falar todos os seus desejos, todos os seus sonhos. Você vai falando Trazer tudo. referências? Trazer referências, me mandar Pinterest. Tudo. Os clientes amam Pinterest, né? Todo mundo ama, né? Se põe um nome lá, vem 1 milhão de fotos. Verdade. E é uma ferramenta muito bacana também, Com que certeza. ajudou muito a gente, né? Modernizou, né? O acesso Exatamente. aí, imagens, detalhes. Facilita essa parte da sensibilidade. Porque para você entender o que o outro quer, o que o cliente quer, o que ele deseja, Sim. nem todo cliente consegue te passar tudo que ele quer, que ele deseja. E, às vezes, numa referência, você consegue captar algumas coisas que ele nem te falou. Sim. Sabe? Então, além disso, do Pinterest, eu vejo também muito a importância, eu volto lá na Belas Artes, da psicologia do habitar. Sim. Desse estudo mais voltado para a psicologia, para a questão humana. É muito importante para você entender o que o cliente quer. Entendeu? Então, quem vai morar na casa, se tem filhos, exatamente. Se tem um cachorro, como é que é como é a rotina. A rotina da família, então, assim, que eles gostam. Quando eu posso estar presente, eu vou bastante na casa dos clientes. Geralmente, os clientes não gostam muito de mostrar a casa deles. É engraçado isso até. Eles não gostam. Não, Érica, por favor, tá bagunçado. Érica, não tá... Não, mas eu tô aqui justamente por isso. Porque a gente vai mudar isso. Então, eu preciso ver como é que funciona a rotina da tua casa. Certo. Né? É super engraçado essa parte. Assim. A maioria dos clientes não querem nem que eu veja nada. Sabe? Não, isso aqui é feio. Só que, às vezes, o que eles acham que uma coisa é feia, eu enxergo de outra forma. E eu acabo ressignificando aquilo ali depois, porque eu utilizo bastante coisa que o cliente já tem, né? Eu valorizo bastante isso. É uma característica minha, profissional. E aí, depois, eles gostam, sabe? Aí, sim, aí tem esse processo, né? Do briefing, onde ele vai falando tudo, e eu vou convivendo bastante. A gente vai convivendo muito com o cliente, muito. A gente vira... amigo de infância. Amigo de infância. Psicólogo, tudo. E aí, sobretudo, por exemplo, quando é casal, a esposa sempre vira a minha melhor amiga. Assim, é muito legal, porque eu acabo tendo mais contato com a esposa mesmo. Que ela, às vezes, a esposa tem mais o convívio do cotidiano da casa, de como funciona. Certo. Né? E aí, passando isso aí, a gente tem o anteprojeto, a gente tem o estudo preliminar, né? Briefing, estudo preliminar. E aí, onde a gente faz todo o levantamento, medições, tudo isso, né? E aí, depois, a gente vem com o anteprojeto. Coloca no papel mesmo, desenha tudo ali? Coloca. Ainda é muito assim, sabe? Lógico que hoje a tecnologia ajuda bastante a gente, né? Com aquelas imagens renderizadas, né? Mas, assim, o levantamento métrico, às vezes eu mesmo vou fazer, vai estagiário comigo. Tem uma pessoa, geralmente, que faz, mas eu mesmo vou fazer. Principalmente quando o cliente está na casa, eu gosto mais de ir junto, sabe? Por mais que tenha alguém para me ajudar e tudo. Hoje é legal que a gente tem as trenas lá que são a laser, tem os tablets, o próprio celular também, que é um tablet, né? Não deixa de ser. Sim. Ajuda bastante. Mas eu sou aluna de Belas Artes, né? Minha formação é Belas Artes, então eu gosto muito do papel e do lápis também. Aí, certo. Né? Isso é muito bom.
Aí, depois desse processo, tem a reunião do anteprojeto, que é onde você vai... Eu vou te mostrar todas as ideias que você me passou lá. Eu vou te mostrar um anteprojeto, onde você vai aprovar, vai dizer, olha, aqui, Érica, isso aqui eu queria assim... Aí a gente vai pegando mais referências ainda. Geralmente, graças a Deus, a maioria dos anteprojetos sempre são aprovados, assim, sempre. Sim. Porque é isso, é muita sensibilidade, você entender. Já é bem conversado antes, né? Então já sai meio mastigado ali. E você tem que ter, sabe, aquela coisa de estar pescando no cliente. Tem cliente que não consegue passar o que ele quer. Aquela pessoa que fala pouco, aquela pessoa mais introspectiva, né? Nossa, aí deve ser um pouco complicado. Mas é para isso que a gente tem aqueles estudos, né? Do lado da questão humana, da psicologia. A psicologia do habitar, ela mostra muito isso, assim. O que faz você se sentir na sua casa? Às vezes é o barulho do portão, é o barulho lá do vizinho, que chega a tal hora o carro. Então, a nossa casa é o nosso porto seguro. Ela é como uma sinfonia ali, uma orquestra, né? São várias coisinhas que formam uma bela sinfonia, uma bela música para você se sentir em casa. É por isso que quando a gente vai para um hotel maravilhoso, qualquer lugar do mundo, a gente acha lindo, mas a gente sente saudade da nossa casa. Com certeza. Né? É exatamente por isso. E aí, depois que você faz esse estudo preliminar, você faz o executivo, aquelas imagens renderizadas, tal, tudo. Tem que fazer, né? Porque o cliente é muito visual. Sim, ele não entende uma planta baixa, né? Não entende. A maioria dos clientes, até acontece de algum cliente ter uma visão espacial, mas não consegue ter uma visão espacial tão apurada quanto a de um profissional. Inclusive, isso é assim pré-requisito para qualquer pessoa que quer fazer... Quando ele vai contratar, né? E que quer fazer o curso. Ele já fala, eu quero aquela imagem 3D. Não, provavelmente, né? Mas eu estou falando assim, a visão espacial é um pré-requisito para você fazer qualquer faculdade, ou de arquitetura, ou de engenharia, ou de design, porque você tem que visualizar na sua mente aquilo que você está desenhando, o que você está criando. Né? Então, não é todo cliente que consegue ter. Tem alguns que têm um pouco de visão espacial, mas não é tão apurada. Assim, eu tenho uma visão espacial... Eu entendo bem o que é isso, viu? Realmente, é incrível, assim... Como eu estou falando, os clientes, alguns até têm um pouco, mas é limitado, né? Até porque quando você é da área, você já vai para aquela área porque você tem isso muito mais apurado do que a maioria das pessoas. Sim. Entendeu? Cada um vem com uma aptidão, né? Com um dom. Então, assim, eu lembro que na Belas Artes, até tinha uma professora que ela falava, cara, se você não está visualizando o que você está desenhando, cara, vai para o odonto, vai para a medicina, vai para outra área, porque aqui não é a sua área. Sim. Eu vou ser bem sincera. É verdade. E eu via que é uma habilidade necessária para a profissão. É um pré-requisito mesmo, né? Sim. Porque, assim, eu via muita gente sofrendo, sabe? Eu lembro de um processo criativo que nós tínhamos, que era a gente tinha que levar uma fruta. Aí a gente pegava aquela fruta, eu escolhi um abacate. Aí pegava aquela fruta, ainda bem que era no inverno, né? A mesma fruta, você levava para casa, aí na outra aula você voltava com a mesma fruta. Aí você ia desenhando as manchas da fruta. Sim. Aí desenhava, mas o pessoal ficava com... Ficava louco. Ficava louco. E eu lá curtindo, adorando aquilo. Eu pensando, cara, aqui vai sair alguma coisa, né? Aí desenhando. Daqueles desenhos todos, nós selecionamos alguns e ampliamos. Cada um com o seu desenho das suas manchas, da sua fruta que escolheu, né? E daquelas ampliações, eu lembro que eu fiz 12 ampliações. Daquelas ampliações, nós tiramos 3 objetos. Um móvel, um adorno e uma luminária. E a gente tinha a oficina, né? Baseado no desenho da fruta. No desenho da fruta. Ou na mancha da fruta? Da manchinha lá da fruta. Sim. E aí, imagina, né? Quem desenhou a mancha da fruta e não tem a visão espacial? Não tem a visão em 3D. Aí sofria na hora de criar
os seus objetos. Eu criei vários objetos, inclusive. Eu fiquei louca para decidir qual objeto eu queria. Aí fui e desenvolvi. Eu mesma fiz uma mesa de centro, eu mesma fiz a luminária, porque a gente também tinha todo esse suporte de profissionais na oficina para a gente desenvolver o protótipo. Devia ficar bem orgânico, né? Porque a mancha, ela nunca sempre orgânico. Linear, né? Exatamente. Um desenho todo disforme. Exatamente. Eu lembro que a luminária, inclusive, eu peguei de uma face, eu fiz uma face, né, da mancha e eu repeti em todas para formar a luminária. Aí isso ficou bem legal. Aí a gente desenvolvia o protótipo e tal, até chegar em tamanho real. Que no final do semestre você tinha que entregar os objetos em tamanho real, em escala real. Aí fantástico, né? Mas quem não tem isso, aí por isso que o 3D é super importante. Quanto mais imagens 3D você mostrar para o cliente, melhor ainda. Sim. Porque fica bem... E assim, o design de interiores é muito detalhe. É muito detalhista. Nossa, demais. Imagina. A plantinha, o vasinho, o carpete, o móvel, né, a movelaria, luminotécnico e por aí vai. O projeto, por exemplo, um projeto de móveis planejados, por exemplo, é muito detalhe. O projeto executivo de um planejado, você vai nos mínimos detalhes. É a ampliação de tudo ali para estar bem específico, bem explicado para o marceneiro entender tudo, sabe? Mas vai o desenho das divisões do móvel? Vai tudo. Gaveta, tudo? Tudo. Nossa Senhora. Vai tudo. Quantas folhas que dá isso aí? É sempre um calhamaço de... Imagina. Graças a Deus hoje, né, tem a tecnologia, né? Que ajuda bastante a gente a não ter tanto... Mas eu gosto muito de entregar meus projetos no livro bonito. Tem cliente que valoriza bastante isso, que é bacana, assim, uma caixa bonita. Beleza. É legal. Conta pra gente aí como é que foi essa transição de Belém para Maceió. Ou você foi de São Paulo, como é que foi isso? Então, não sei como é que foi. Cara, Maceió, sei lá, tá na minha vida, acho que de sonho mesmo. Eu lembro que eu sempre sonhei conhecer Maceió e o dia que eu conheci Maceió, tava chovendo lá, eu passei na beira-mar, eu pensei, eu quero morar aqui. Olha como o pensamento é importante, né? Sim. Quero morar aqui. Houveram situações da minha vida particular que eu tive que decidir, porque não dava mais para eu ficar em São Paulo. E já estava na hora também de eu sair de São Paulo. Eu precisava também de um ambiente mais tranquilo, sabe? Sim. Eu precisava de uma qualidade de vida. Eu amo São Paulo, amo, sou apaixonada por São Paulo. Vai ser sempre uma das cidades do meu coração, mas eu precisava de qualidade de vida. E aí eu decidi para Maceió. Beleza. Eu e Deus e o meu cachorrinho. Sim. E aí já conheci algumas pessoas lá, né, e tudo. E fui com coragem, com fé na força do meu trabalho, do meu conhecimento. Fui batendo na porta mesmo das lojas de... Sim. Olha, eu sou a Érica, sou designer de interiores. Me indica quando você puder, se você tiver cliente final aqui que venha, sabe? É isso, acreditar no trabalho, na minha boa formação excelente, né? Que, graças a Deus, assim, a Belas Artes, ela é um diferencial mesmo para qualquer profissional da área, né? Além dos cursos que eu já fiz, né? Conta um pouco pra gente desses cursos todos. Eu fiz alguns cursos fora. Quando eu fui para Milão, aproveitei para fazer cursos, para me atualizar. Fui para Florença, que é a cidade da arte, né? Que chato, hein? Nossa, Florença é você respira arte, realmente, em Florença. Sim. Era até complicado, porque eu sou muito... A minha irmã brinca até que ela diz que eu sou Fantástico Mundo de Érica. Não tem aquele desenho Fantástico Mundo de Bob? Eu sou Fantástico Mundo de Érica. Eu vejo aquilo ali, eu viajo, já começo a imaginar, sabe, algo... Sim. Muito bacana, e caminhar em Florença é assim. Maravilha. Do nada você dá de cara com um afresco, assim, com uma pintura incrível. É muito bacana. Aí eu fui fazer alguns cursos pequenos, curtos, mas que de certa forma foram muito válidos, me influenciaram bastante, né? Enriqueceram bastante. Eu acho que a gente tem que estar
todos os dias a gente tem que estar humilde para o conhecimento. Com certeza. Todos Nunca é o aprende. suficiente, né? Você tem que ser um eterno aprendiz a vida toda, sempre aprende coisas novas chegando ali, informação o tempo todo. Tem que ir se atualizando, né? A vida toda. Com certeza. E planos aí para 23? Então, olha, a gente está assim, eu estou repaginando o meu escritório, né? Estou fazendo algumas mudanças, ressignificando. Até por essa influência muito grande de Milão, eu vim no avião, desenhando um monte de coisa, a última vez que eu fui para Milão. E, assim, desenvolvi alguns móveis meus mesmo. Sim. Claro, totalmente influenciada pelo aquele mundo, né, do mobiliário, que é fantástico lá. E aí, deixei isso guardado, né, um caderno cheio de desenhos. E aí surgiu uma oportunidade de eu colocar, além do meu escritório, ampliar um pouquinho mais, fazer um pequeno showroom dessas peças. Maravilha. Peças soltas, né, móveis soltos, mas peças minhas. Sim. Mas bem acessíveis. Sim. Sabe? Aquela coisa que a pessoa está precisando de algo muito prático, muito funcional. É mais nesse sentido, assim, as minhas peças. Sim, algumas pessoas que já vieram aqui, elas nas feiras, elas adquirem algumas peças que elas vão usar na decoração de algum cliente, né? Que ele já tem um preço ali, ela acaba vendendo essas peças, né? Então, algo mais ou menos dessa forma aí. Parabéns aí pela história. Quem quiser contratar a Érica Barros, como é que faz? Olha, é só olhar lá no meu Instagram, que é @ericabarrosdesigner. Lá tem o link com o meu contato. Tem um pouco do meu trabalho lá, sempre é muita coisa. Então, entre em contato, que eu teria o maior prazer de atender. Atendo online. Lá já tem um link já para o celular? Sim, já. E também faço consultoria online, né? Eu tenho cliente em Orlando, tenho vários clientes fora também. Ah, sim, então. Atende o Brasil e o mundo. Tem que estar antenado nisso, né? Acho que a velocidade da internet faz isso. Acho que sim. A pandemia também trouxe uma coisa muito positiva também, que é essa coisa do online funcionar bem, né? Certo. As pessoas melhoraram muito nisso. Muito bom. Isso aí, show de bola. Parabéns aí pela sua história, pelo seu trabalho. Pode fazer as suas considerações aqui. Primeiro eu queria agradecer o ManzaCast, o Lúcio aqui, um grande amigo, um grande Obrigado profissional. Excelente, aprendo muito com ele também, as nossas conversas aí. Todo dia ele me passa alguma coisa nova também, quando eu tenho a oportunidade de estar convivendo com ele. E assim, queria agradecer a todo mundo, minha família, que sempre confiou muito em mim, que sempre visualizou esse dom que eu tenho, aquela história lá da Belas Artes, dos meus professores, meus clientes que eu amo, meus clientes de Maceió, meus clientes de Belém, que eu adoro. E estou aqui, inclusive, por isso, né? Para estar buscando conhecimento, vim agora para revestir. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo, obrigada por confiar sempre no meu trabalho. E vamos lá, me chama aí que tem muita coisa para fazer, muita coisa boa. Maravilha, parabéns, Érica. Obrigado pela sua presença aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.